acho que a gente pode começar, Luiz, para que o amigo contador aí acompanhe legal, performando os números pelo trido, né? Então, existem 3 tridos. O primeiro trido é o trido do coração, quer dizer, quando eu me encontrar com as pessoas desse trido, eu tenho que enxergar nelas pessoas que vão estar agindo ou tomando decisões muito mais pelo sentimento. Então, os números 2, 3 e 4 do Enneagrama formam o trido do coração, sendo que sempre o primeiro número é o número com maior essência daquilo. Então, quem tem mais coração dos 3 números? O 2. O 2 é muito mais coração que o 3 e o 4. Mas o 3 e o 4, em relação ao resto dos 6 números, estão no trido mais sentimental. O 2 a gente chama de auxiliador, o prestador de serviço. Ele vai estar muito vinculado a pessoas que às vezes ajudam tanto que esquecem de si mesmo. Pessoas que não ajudam porque é bonito, mas porque elas se incomodam profundamente com a dor do outro, com a fragilidade do outro, com aquilo que o outro está precisando. E largam, às vezes, até mesmo as suas tarefas para colaborar com o próximo. Então, o número 2, a essência dele, ele descobriu, quando se forma uma personalidade de 1 a 7 anos, que o mundo valorizaria a pessoa que é uma pessoa ajudadora. Então, ou pelos pais, ou pela família, ou pelas primeiras professoras ali nos primeiros anos escolares, ele vê o mundo assim e ele abraçou essa causa. Então é uma pessoa que vai se doar muito durante a vida. Tem a parte boa. Quando você contrata alguém número 2, você pode contar com alguém que vai ajudar o próximo na sua equipe. Você vai encontrar alguém que não vai sentir nenhuma dificuldade em largar um pouquinho do seu tempo de trabalho, sentar do lado do colega e dar um treinamento, dar um auxílio, dar uma ajuda. Ele vai se sentir, talvez, nesse momento, no auge dele, dentro da empresa. Contudo, talvez, se ele não souber equilibrar isso, ele vai esquecer das próprias tarefas. E a hora que você vai ter uma ferramenta, talvez, igual nós temos aqui, de desempenho formal, em que a gente precisa acompanhar métricas, como ele desempenhou, a desempenho dele talvez não seja tão grande para si mesmo, porque durante boa parte do tempo ele largou seu serviço e foi para o outro. Então tem que ter esse equilíbrio. E um outro detalhe do 2 é que, como ele se doa muito, às vezes ele cobra o retorno disso. Ele fala, poxa, mas eu me dou. Então ele se magoa, se machuca. Às vezes está acabrunhado lá no trabalho dele dentro do escritório. Por quê? Porque ele se doa, mas quando o colega precisa ajudar, e o colega às vezes é de uma outra essência, é de um outro trido que não é o trido do coração, aí ele não vai ter a mesma desenvoltura em ajudar o 2. Aí o 2 acaba passando por momentos de decepção, de desânimo. Então cabe ao líder, escuta, não é assim, eu sei que você tem essa essência, mas a gente tem que ter um equilíbrio. Se ajudar, ajuda sem esperar ser ajudado, porque o outro não tem o mesmo número que você. Por mais que a gente tenha um clima organizacional muito bom, as expectativas não são à altura do retorno. Então, esse é um equilíbrio. O número 3, que também é do trido do coração, ele é afeito a metas, ele é afeito a desempenho. Ele quer cumprir aquilo que ele te dá. Então, é um número ótimo para que você tenha no vendas, é um número ótimo para que você tenha em serviços que talvez não sejam tão minuciosos, mas precisam de volume. O 3 dá esse volume, ele entrega para você isso. E, ao mesmo tempo, o 3, quando o 3 está na sua essência legal, correta, ele tem também o olhar para o próximo. Ele está naquele trido do ajudador, mas ele pensa em ajudar mais pelo prisma do financeiro. Às vezes ajudar alguém em alguma necessidade de dificuldade. O coração dele está aberto a isso. Quando ele não é muito fora da proporção ideal. A gente chama que a proporção ideal do número é quando ele é um número chamado 2, 3, 4, 5, socialização. Porque ele consegue ser a essência dele e socializar-se com os outros, ter empatia pelos outros. Quando ele é autopreservação, ele é um pouco para dentro. E quando ele é sexual não tem nada a ver com a parte afetiva sexual, é que ele é a essência plena daquele número. Então, às vezes, ele dá um up que não precisava. Então, o 3, quando ele está nessa essência sexual, ele está tão atrelado à meta, a desempenhar, a fazer acontecer, a ser o melhor. Aí ele começa a ter a vaidade. Aí o 3 começa a se tornar muito vaidoso. Fala, eu preciso ser o melhor de todos. E aí ele esquece que ele está no trido do coração e ele não ajuda tanto as pessoas, ele está mais preocupado com a performance individual. E para terminar esse primeiro trido, vem o número 4, que é
uma pessoa que tem o coração bom, ajuda, mas sente muito as coisas quando acontecem com ele. Ele é muito romântico, ele romantiza as coisas. Ele acha que quando as coisas não dão certo para ele, é que o mundo foi bom para os outros, mas não foi bom para ele. Porque ele tinha, às vezes, você tem que ser um pouco realista com os fatos da vida, no dia a dia do trabalho, não romantizar tanto que tudo vai ser uma maravilha, porque senão você se frustra muito cedo. E o 4, ele deve ter tido, do 1 aos 7 anos, a ausência de alguém muito querido, ou por perda, infelizmente, por uma morte, ou por uma viagem, alguém se distanciou muito dele, ou às vezes uma separação familiar. Então, isso deixou uma lacuna muito grande de carência afetiva. Então, o 4 às vezes tem alguns sobressaltos de estar em altos e baixos emocionais, porque essa lacuna, às vezes, ele romantiza que vai ser preenchida pelo trabalho, por uma pessoa, pelo líder dele, e às vezes aquele mundo cor-de-rosa não bate. Então, o 4 tem essas peculiaridades. Aí a gente fecha esse primeiro trido, que é o trido do coração, Luiz, que é um trido que, se você for ver dentro de um escritório de contabilidade, com serviços técnicos que a gente executa, talvez o 2 entraria mais como aquela pessoa que pode formar os novatos, então formar os trainees, estar capacitando, ver treinamento e tal. O 3 na área de vendas e de performance de grande volume e impacto. E o 4 é um número mais afeito às artes. A parte, puxa, eu sou criativo, eu consigo tirar tanta coisa boa desse emocional que eu tenho em mim, dessa visão de mundo, que é uma visão de mundo fora do quadrado, né, que o quadro tem e tal. Então, talvez não seria um número adequado para um ambiente contábil, mas estaria muito certo em ambientes de artes, voltado talvez para trabalhos sociais, seria um número muito bom. Aqui é interessante dizer o seguinte, e aí joga transparente, né? Não é excluindo o número 4, não, então não vou contratar no 4. Não existe bom ou ruim. Lembra que eu falo para vocês, né? Não vai fazer jogo. Não, então, 4 e esquece. Não pode fazer bullying com... Não é isso. Agora, nós como gestores, nós temos que olhar isso como uma informação. A contabilidade não é a ferramenta para tomar de decisão, né? A principal ferramenta que gera informações pertinentes para tomar de decisão. Isso não é contabilidade? Exato. Eu estou te dando uma informação brilhante. Faça o teste. Viu que é o número 4? Agradeça. Não traga, porque você vai sofrer. E a pessoa vai sofrer mais ainda. Vai sofrer muito. Então, assim, não é que você está excluindo ela. Você está simplesmente trazendo para o setor que você está contratando a pessoa certa, com o perfil certo, com as ferramentas certas para desempenhar o papel correto. É muito interessante o que o Luiz ponderou agora aí, porque muito provavelmente você não aplicou o teste na equipe que está atualmente no seu escritório. E se você for aplicar ao longo dessas aulas, entender e quiser fazer o jus a essa ferramenta, você vai entender que às vezes você pode ter surpresas, e alguns números que nós vamos citar aqui, que não são números tão afeitos à área contábil, à área financeira, e você pode identificar alguém aí. Veja bem, então, o que a gente indica é que você não demita, não desligue o seu colaborador, porque depois de você ter o conhecimento que nós estamos passando, que o Luiz já também transmitiu nas outras aulas, porque um desses números que a gente falar aqui não sejam os ideais para um trabalho de contabilidade. Então, número 4 não é o ideal para a contabilidade, mas não precisa desligar o colaborador. Chame, converse. A essência do Enneagrama é você descobrir a sua essência de personalidade e, a partir dessa autoconsciência, melhorar, buscar, meu número tem esses pontos que não são tão bons, que precisam ser melhorados. Esses pontos aqui são pontos positivos que precisam ser melhor aproveitados. Com essa consciência, a pessoa melhorar. Agora, falado com o colaborador, explicado, dando um suporte para ele nesse sentido, aguarde-se 30, 60 dias e vê se essa performance ela se concretiza. Se não, é melhor realmente se desligar para que ele possa, num outro trabalho, agora conhecedor das características dele, ter sucesso e desempenhar a sua carreira, né, Luiz? Estou falando com profissionais que estão buscando a excelência e sucesso na contabilidade. Eles são perfeito tomado. Então, assim, você tem que ser um gestor de negócio, né? O seu negócio é você. Eu não estou dizendo que o Marcelo foi muito perfeito, não, sai demitindo. Aplique o teste. Enquanto eu dei o feedback, você age assim. A primeira pessoa vai identificar nela, né, Marcelo? Entendi agora como é que eu sou. E aí, o que ela vai fazer com isso? Porque lembra que o Marcelo, é legal que o Marcelo falou assim,
A gente demite hoje, quando há demissão, é mais por comportamento do que efetivamente por técnica. Então, para pensar. O seu número 4, entender a personalidade dela, as fraquezas e os pontos fortes. Ter na razão dela, começar a buscar formas de melhorar, mesmo assim eu já acho difícil manter dentro do escritório de contabilidade. Se ela não der atenção, então, aí acho que daí não faz sentido, porque o seu papel como dono de escritório, como gestor de negócio, como CEO da empresa, como dono da empresa, é fazer a empresa ter rentabilidade. E você precisa de pessoas que vão te ajudar a dar essa rentabilidade. Então, se vê que não tem potência, não dá tração, tem que ter outra pessoa para poder te ajudar.